crianças, como vocês estão? Como tem passado? Estão se cuidando direitinho? Que bom, tia fica feliz, porque todo mundo está se cuidando, não é isso? Muito bem, agora a gente vai se organizar para a gente ter a nossa aulinha de quinta-feira, hoje. Mas a aula de hoje é história. Nós vamos ver as revoltas nativistas. Dentre muitas revoltas, iremos conhecer as maiores rebeliões nativistas no Brasil, que foram a revolta dos Beckmans, os irmãos Beckmans, a guerra dos Emboabas, a guerra dos Mascates, a revolta de Filipe dos Santos e a Inconfidência Mineira. Então, veja só, essas revoltas, elas revelam, elas mostram a insatisfação dos colonos com a coroa portuguesa. Isso entre os séculos 17 e 18, certo? Então, a gente vai conhecer isso direitinho, melhor no vídeo. Vamos assistir? A revolta dos Beckmans aconteceu no Maranhão em 1684. Essa revolta recebeu esse nome por causa dos irmãos e líderes Manuel e Thomas Beckman. O desentendimento dos colonos era direto com a Companhia do Comércio do Maranhão. Por quê? A companhia comprava de Portugal produto de péssima qualidade a preços baixos e queriam vender na colônia para os colonos a preços abusivos. Esse foi um dos motivos que desencadeou aí essa revolta. Antes de eu falar com vocês até de um segundo motivo, eu gostaria de lembrar aqui que antes dessa revolta, os colonos já tinham tido conflitos com os jesuítas, que eram contra a escravatura indígena. Então, alguns utilizavam a mão de obra escrava indígena e tinham conflitos com os jesuítas. Depois disso, o que foi que aconteceu? Os colonos fizeram um acordo com os portugueses que prometeram enviar anualmente 500 escravos africanos para ajudar na mão de obra, para trabalhar nas colônias. Só que esse acordo não foi cumprido, que também causou essa revolta. Os colonos revoltados, eles invadiram o colégio dos jesuítas e a Companhia do Comércio. Com isso, prenderam o governador. E um dos irmãos, o Manuel Beckman, ele assumiu o governo. Mas esse governo durou apenas um ano, porque depois a coroa portuguesa enviou outro governador que enfrentou e derrotou Manuel Beckman, que foi condenado à morte e enforcado. Então, esse foi o movimento Beckman, o movimento dos irmãos Beckman. Foi por esses dois motivos: o não cumprimento do Acordo de Portugal, de estar enviando 500 escravos africanos, e as taxas abusivas dos produtos que não tinham nem qualidade assim. O segundo movimento foi a Guerra dos Emboabas, que aconteceu em Minas Gerais em 1708 e 1709. Esse movimento nativistas aconteceu decorrente à rivalidade entre os paulistas, que eram os bandeirantes, que foram os primeiros a encontrar ouro na colônia, e as Emboabas, que eram os forasteiros, que era o pessoal que vinham de fora, que veio com a ideia de uma vida melhor, de extrair o ouro, entre aspas, né? Os paulistas. E qual foi a causa? Os bandeirantes, como foram os primeiros a encontrar o ouro, eles tinham a ideia de que aquele ouro só pertencia a eles, que foram os primeiros a começar a extraí-los das terras que hoje é Minas Gerais. Então, o que foi que aconteceu? Consequentemente, houve um conflito entre os paulistas e os forasteiros. Os paulistas estavam em um número menor. Os emboabas, os forasteiros, era todo o pessoal que vinha de fora,
que consequentemente, com a ideia do ouro, a ideia de riqueza, estavam com um número maior. Os paulistas bandeirantes pediram rendição. Eles já tinham a ideia de que, se encontrar ouro ali, nas regiões mais próximas, eles poderiam encontrar. E como viram a desvantagem, eles pediram essa rendição. Os emboabas assim aceitaram. Porém, depois que os bandeirantes já estavam desarmados, os emboabas executaram os paulistas. Os executaram depois da rendição. O local onde aconteceu esse conflito ficou conhecido como Capão da Traição, porque houve aí essa emboscada. O governo de Portugal criou a Companhia de São Paulo e Minas de Ouro. Os paulistas que restaram foram expulsos, outros foram explorar outras regiões em busca de riqueza. Então a gente pôde perceber que a Guerra dos Emboabas foi devido a quê? A notícia da extração do ouro, ali naquela área, na área que hoje é Minas Gerais. Então, o que aconteceu? Olha, todo mundo ficou sabendo da notícia que todo mundo queria ficar rico. Todo mundo foi para aquela área. Só que, como os paulistas foram os primeiros a encontrar esse ouro, a começar a extrair, eles se sentiam donos, não queriam negociar. E assim acabaram se dando mal, porque estavam em menos quantidade. Então, eram os paulistas contra o mundo. E, consequentemente, eles perderam essa guerra. A terceira guerra que vamos conhecer agora é a Guerra dos Mascates, que aconteceu aqui em Pernambuco entre 1710 e 1711. Antes de tudo, vale ressaltar, em termos hierárquicos, a vila está acima do povoado. Então, senhores de engenho, olindenses e mascates eram os portugueses de Recife. Veja só, Olinda era uma vila e Recife era um pequeno povoado, certo? Porém, além de Olinda ser uma vila, já ser considerada uma vila era uma coisa grande. Passava por dificuldades econômicas devido à decadência do açúcar. Então, veja só, a gente percebe que a atividade açucareira era o que movimentava Olinda. Já Recife era pequenininho, entre aspas, né? Era um pequeno povoado. Vinha prosperando em termos econômicos, então. Ele vinha cada vez mais crescendo. Qual foi a consequência da Guerra dos Mascates? Veja só, a coroa de Portugal, vendo ali a evolução do povoado de Recife, resolveu elevar Recife à categoria de vila. Com a emancipação de Recife, ou seja, com a separação, a demarcação, Olinda acabou prejudicada. Os senhores de engenho, eles aproveitavam aí o status de vila e cobravam impostos de Recife. Eles acabavam subordinando a galera de Recife, não é mesmo? Com isso, o que foi que aconteceu? Os olindenses, que é o pessoal de Olinda, revoltados com essa perca daquele controle de Recife, invadiram a área de Recife e lançaram a ideia de um governo independente. Vejam só, eles ficaram ali guerreando e guerreando durante 3 meses. Depois de 3 meses de conflito, veio a coroa portuguesa e amenizou, apaziguou aquela guerra. Além disso, os olindenses
quebraram o pelourinho, que naquela época era símbolo de autoridade e poder. Como foi que terminou esse conflito? Pois bem, Portugal continuou com a ideia de nomear Recife a vila. E aí ele mandou um governador para Pernambuco, que ordenou a prisão dos líderes da invasão. Ao final, aconteceu o que os irlandeses mais temiam. Recife, que já era centro econômico de Pernambuco, ganhou também a condição de centro político. Vamos agora ver a quarta revolta que nós vamos conhecer, é a revolta de Filipe dos Santos, também conhecida como revolta de Vila Velha, Vila Rica. Pois é, de Vila Rica, que aconteceu em Minas Gerais em 1720. O governo aí de Portugal, para tirar maior proveito da exploração do ouro, estabeleceu que 20% de todo o ouro extraído pertencia a Portugal. Para garantir o feito, foram criadas as casas de fundição, que eram casas que iriam marcar aquele ouro, pesar aquele ouro, e assim não teriam chance de contrabando. Então, as barras de ouro seriam marcadas com o símbolo da coroa portuguesa e enviadas para Portugal. Essa rebelião foi uma rebelião de mineradores contra altos impostos e contra a proibição portuguesa da circulação do ouro em pó nos municípios e contra as casas de fundição também. O ouro em pó, ele era mais fácil de contrabando. Então, com a proibição da circulação desse ouro em pó, isso dificultava a chance de contrabando. Veja, alguns mineradores eram contra essas medidas, justamente por isso, porque eram medidas que iriam controlar o ouro, para onde ele ia e para onde ele vinha. O contrabando iria enfraquecer. Veja só, como foi que terminou? Muito bem, veja só. O governo mandou prender o chefe do movimento, Filipe dos Santos, que foi enforcado numa praça pública e amarrado em 4 cavalos, que corriam em diferentes direções. Bom, crianças, vejam só, estaremos vendo agora a última revolta, o último movimento nativista, que foi a Inconfidência Mineira, que aconteceu no final do século XVIII em Portugal. A extração do ouro era cada vez menor e, mesmo assim, diante dessa situação, o governo continuava cobrando altíssimos impostos, causando revolta ao povo e, consequentemente, não podia pagar, porque se não tem movimentação de ouro, fica difícil trabalhar para pagar, não é mesmo? O governo continuou abusando, agora com uma lei que permitia a invasão das moradias. Essa forma de cobrança ficou conhecida como derrama. O movimento Conjuração Mineira e Inconfidência Mineira tinha o objetivo de libertar o Brasil de Portugal. O movimento foi liderado por Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Qual foi a consequência disso? Se juntaram um grupo de padres, poetas, escritores, mineradores e militares. Todos se uniram para lutar contra a coroa portuguesa, com o intuito de proclamar a República. Porém, seus planos foram denunciados por Joaquim Silvério dos Reis, que traiu o movimento em troca do perdão de suas dívidas. Todos os participantes foram pegos. Alguns discursos do Brasil ou não foram condenados à prisão perpétua, e o líder Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, esse foi condenado e enforcado no dia 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro.
Até hoje a gente relembra essa data, não é mesmo? E aí, gente, depois de nós conhecermos melhor essas revoltas, a gente percebe que a maior parte das revoltas, ela foi reprimida com muita violência, né? Por parte tanto da coroa portuguesa, porque isso é que leva à ganância que eles tinham nas riquezas brasileiras, tá certo? Mas eu acho que ficou bem claro. Então agora, olha direitinho as atividades, aqui está a página dos livros, tá bom? E a atividade no caderno que vocês já estão com ela. Então, daqui a pouco a gente se encontra para nós tirarmos as nossas dúvidas, tá bom? Daqui a pouco a gente tem aula online, ok? Tchau, tchau!